Senhor. Amém e amém. Vamos para o texto. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos rogavam-lhe, clamavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que aquela mulher disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O texto em Marcos traz um complemento e eu gostaria de ler para você, você não precisa abrir. É o capítulo 7, versículo 27 a 28, diz assim: Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das criancinhas. Essa é a nossa história. As joias mais brilhantes de Deus, elas são encontradas nos lugares mais escuros. Cristo, como a gente vê no texto, não iria achar e não achou fé semelhante em todo Israel, como havia achado naquela mulher cananeia. Por isso, irmãos, nunca deveríamos achar que a nossa vida, a nossa circunstância, né, a nossa pessoa está numa situação destruída, depravada demais, que o Senhor Jesus não possa transformá-la. Independente do que você esteja passando, vivendo, nada é impossível para Deus. Não existe uma classe de pessoa demasiadamente destruída ou alvejada pela vida que seja para Deus difícil de transformá-la, esta pessoa, em discípulo. Até em Tiro, como diz o texto, e Sidom, sujeitos à maldição, o Senhor encontrou uma joia. Então, irmãos, Jesus é capaz de fazer existir fé, onde há pouco conhecimento, pouco prazer no presente e pouco encorajamento. Assim, como a gente vê aqui, era o texto dessa mulher cananeia. Uma mulher de fé notável. Cada vez que eu lia esse texto, eu chorava, porque me envergonhava. Que essa mulher tenha ouvido falar bem pouco daquela quem ela cria e talvez nunca tinha visto uma pessoa semelhante a Jesus, a não ser no dia que se lançou, como diz o texto, aos seus pés e disse: Senhor, socorre-me. O Senhor ficou encantado com a fé daquela mulher, e aqui o texto diz, a frase de Jesus: mulher, grande é a sua fé. Se quando terminar essa pregação, você vier em direção a mim e falar: Rafael, você é um homem de fé, eu vou ficar muito feliz, desde que você não faça em gozação. Tem irmãos aqui, Nílis, que eu prego e depois fica gozando da minha cara. Então, o que eu quero dizer? Se você dissesse isso para mim, eu estaria muito feliz. Agora, se Nílis viesse e falasse para mim: Rafael, você é um homem de fé, para mim, eu estaria muito mais feliz. Mas se Jesus viesse e Ele mesmo olhasse para mim nessa noite e dissesse:
Rafael, grande é sua fé. Talvez não teria uma recompensa maior, uma alegria maior do que ouvir uma declaração igual a essa de Jesus, como essa mulher ouviu. E o que nós podemos aprender com essa mulher que arrancou tamanha declaração de fé de Jesus? Primeira coisa, a boca da fé não pode ser fechada. Se existe alguma mulher que foi provada, que foi testada, a cessar de clamar e de orar, com certeza foi essa mulher cananeia. Ela enfrentou, irmãos, dificuldades atrás de dificuldade, mas ela não podia ser dissuadida, porque ela tinha um grande pleito diante de Deus. E qual era o pleito que o texto diz? A filhinha dela estava em casa endemoniada. Nada pararia essa mulher, pois ela acreditava que Jesus era o Messias poderoso para curar todo tipo de enfermidade, que Jesus tinha todo o poder para transformar a história da filha dela, que independente de qualquer coisa, se alguém podia salvar a filha dela, esse alguém era Jesus. Se alguém podia expulsar o demônio da filha dela, esse alguém era Jesus. Mas a boca da fé não pode ser fechada, nem sequer pelo silêncio de Jesus e da boca fechada de Jesus. O texto diz que quando a mulher vem gritando e clamando, Jesus não respondeu nenhuma palavra sequer para essa mulher. A mulher, irmãos, clamava que dava dó. Ela vinha gritando, pedindo, clamando, não por si, mas por causa da filhinha dela que havia ficado em casa e estava endemoniada. E qual foi a reação de Jesus? Não falou nada. Jesus estava como surdo, como mudo. Mas a fé da mulher não foi abalada. Por quê? Porque ela cria em Jesus. E nem mesmo Jesus iria consegui-la, fazê-la duvidar, tentando silenciá-la. Você vai entender ao decorrer da pregação. Vocês estão conseguindo me ouvir por causa do som da chuva? Sim? Tá alto, baixo? Tá bom? Tá bom, Guto? Tá bom. Se vocês quiserem, a gente dá um pouquinho mais de som. Irmãos, o texto ali foi capítulo 15, mas no início do capítulo 15 acontece uma história muito interessante. Jesus está com seus discípulos, presta atenção, vocês vão ver a diferença daquele que tem fé para aquele que não tem. E aparecem os fariseus e os mestres da lei e vão reclamar com Jesus. E qual era a reclamação deles com Jesus? Os teus discípulos não obedecem às tradições dos anciãos e não lavam a mão para comer. Reclamam com Jesus. Aí Jesus diz assim: e vós, que não obedeceis o mandamento de Deus, que diz, honrai pai e mãe, mas quando os seus pais precisam de vocês, vocês dizem que o que os seus pais podem aproveitar é oferta ao Senhor. Olha o que acontece. O texto continua e Jesus fala assim: não é o que entra que contamina, mas o que provém, o que sai é o que contamina da boca, porque provém do coração. E é lá no coração que está o adultério, está a mentira, está todo tipo de sujeira. Então não é o que eles estão comendo que irá contaminar, é o coração deles que poderá contaminá-los. Aí sabe o que os discípulos falam com Jesus? Jesus, você sabia que os fariseus ficaram escandalizados com a palavra que você deu? Por sinal, Jesus, eu acho que eles até acrescentaram, que palavra dura. Não bastava dizer outra coisa? Esse é o capítulo 15, antes do versículo que nós lemos, 21. Do 1 ao 21 está acontecendo essas histórias. Mas daqui, de repente, encontra-se uma mulher cananeia que não andava sobre Jesus, não foi doutrinada que havia de vir o Messias, não sabia nada sobre o Deus de Israel, e de repente ela toma uma decisão, toma uma atitude, dá uma resposta a Deus que nunca na história de Israel alguém deu. Pouco conhecimento,
pouca revelação, pouca ajuda, pouco prazer na terra, muitos problemas, mas ela respondeu a Deus. É difícil crer quando nossa oração, agora eu falo de nós, parece ser um fracasso. Mas essa noite eu gostaria de fazê-lo acreditar que Jesus não é só capaz de mudar a circunstância da sua vida, mas como Ele tem poder para salvar você. Mesmo que você venha aqui essa noite e você tenha passado orando vários meses a fio sem resposta de Deus. Mesmo que você não consiga a paz que sobrepassa todo tipo de entendimento. Mesmo que você não tenha certeza do perdão do seu pecado. E mesmo que nenhuma alegria visite o seu espírito. Irmãos, creia a si mesmo. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Deus não pode mentir. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. Esse é um dos versículos que mais me chocam na Bíblia. E quando eu soube no início do meu conhecer que minha relação com Ele estava acabando, foi esse versículo que eu recitei para Deus. Depois Deus restaurou, tá? Mas no meu drama, depois de uma depressão, 3 dias sem comer, porque minha relação com Ele havia acabado, eu lembrei deste versículo e falei para Deus com toda a fé, com toda a boca, e disse: ainda que o Senhor me mate, eu esperarei em Ti. Olha o meu drama, é só porque minha paixão, né, tinha acabado, tinha sido rompida. E eu, depois de 3 dias sem comer, chorando, eu levantei e fiquei... Eu me lembro a cena, foi aqui na rua, aqui pertinho. Fiquei de joelho, levantei meus braços ao céu, todo melado de lágrimas, e disse: Senhor, mesmo que eu não case com Eide, eu vou continuar crendo em Ti. Mas o caso dessa mulher não era essa aberração que era a minha. Essa esquizofrenia, sei lá, essa loucura. Mas o caso dessa mulher era um caso de vida ou morte. Era o caso da filhinha dela que estava passando por um grave problema. E só Deus sabe o que aquela mulher estava vendo a sua filha sofrer. Não sei quantos pais de meninas existem aqui ou de mulheres, mas homem, você deixa cair e se ralar. Se Deus permitiu ser pai de mulher, por enquanto só de homem, tá? Desculpa aí, moral. Então, se Deus permitir, eu acho assim, irmãos, se o menino briga na escola, tá perdoado. Se alguém bater na filha, meu irmão, hein, Ramon? Cara, Deus me perdoe depois. Porque no mínimo eu vou no pescoço do pai e da criança. Brincadeira, só do pai. Brincadeira de ninguém. Mas o amor, hein, Ney? Você que tem 3 preciosas, imagina as pretendentes daqui a 20, 30 anos das filhas de Ney. Imagina o carinho e o cuidado de um pai pela uma filha. Agora imagina o cuidado de uma mãe pela sua única filha. Então era esse o desespero que aquela mulher estava a clamar e dizer. Eu sei que para alguns aqui já seria muito difícil dizer a Deus: ainda que o Senhor me bata, eu crerei e continuarei esperando em Ti. Quanto mais dizer: ainda que o Senhor me mate, eu continuarei crendo em Ti. Que confiança, irmãos. É por isso que essa mulher me transformou, me impactou tanto. Que confiança. Que mesmo a aparente recusa de Deus em decidi-la em abençoar, não foi suficiente para deixar a ela sem crer em Jesus. E quantos de nós, ao primeiro não de Deus, desistimos da nossa caminhada de fé com Ele? Versículo 23 diz assim: chegando-se, pois, a ela, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Os discípulos já estavam chateados. Aquela mulher estava importunando o ouvido deles. Tadinha da mulher, desesperada. Mas os discípulos sequer se compadeceram dela. Pelo contrário, não foram rogar a Jesus para Jesus atendê-la. Foram rogar a Jesus para mandá-la embora. Vocês entendem? E agora falo eu como discípulo e todos os discípulos da comunidade, que nós não sejamos impeditivo para os novos se aproximarem de Deus. Porque esses discípulos aqui quase interromperam a caminhada de fé daquela mulher.
simplesmente porque aquela mulher estava desesperada. Irmãos, pobre coitada daquela mulher. Ela não estava gritando para os discípulos. Ela estava gritando para o mestre. Ela não estava clamando para mim, para você. A pessoa estava desesperada. Era por Jesus, como diz o texto. E os discípulos, eu imagino Pedrão, João, que vocês falam, o apóstolo do amor, já irritadíssimo com ela, já exasperado com ela, e ela só queria que a filha dela fosse curada. E eu quero dizer uma coisa aqui muito claro para você essa noite. E talvez você esteja aqui essa noite e está faltando uma coisinha para você tomar a decisão por Deus, encaminhar em fé. Mas ainda passa na sua cabeça vários pensamentos do que os outros irão pensar. Ou pior, o que nós iremos pensar de você. Particularmente, eu não pensei nada. Agora, com mais frequência do que eu gostaria, existem pessoas, não só aqui na igreja, mas eu falo aqui da nossa igreja, que você olha, cumprimenta, abraça, e por fora está tudo lindo, está tudo perfeito. Mas existem várias pessoas que chegam aqui, talvez chegaram aqui essa noite, estão pensando em desistir de tudo. Que há uma porta fechada, há uma oração não respondida, há um clamor não atendido. Eu digo mais, irmãos, talvez você não saiba, mas a pessoa que esteja do seu lado, talvez já pensou até mesmo em dar um fim na vida dela. Porém, quando você encontra, você olha, parece tudo bonito. Mas só Deus sabe. E essa pessoa que de fato está acontecendo dentro dela. Não é verdade? Então a gente está aqui, mas a gente não sabe o que está acontecendo na vida do nosso irmão que está ao lado. E talvez ele tenha vindo essa noite aqui, pensando em largar tudo, jogar tudo para o alto. Quem sabe, como já aconteceu, algumas pessoas pensando até em dar cabo, fim à sua vida. E eu quero dizer para você especialmente essa noite, se é o seu caso, eu quero dizer que você esqueça as pessoas que estão ao seu redor, porque essa é uma noite que Jesus escolhe para você correr para Ele. Vocês entendem? Essa é uma noite que Jesus está dizendo, corra para mim, venha para mim. Independente dos discípulos, do que eles vão pensar, eu sou o seu alvo. Não é Rafael, eu posso até atrapalhar, mas Jesus é o nosso alvo. Irmãos, nem as palavras frias e duras seriam impedimento para aquela mulher se encontrar com Jesus. Se você tiver fé verdadeira nessa noite, você não se importará comigo, nem com qualquer discípulo, nem com o mais meigo, nem com o pior de todos. E quantos caminham com Deus porque se decepcionou, não com Jesus, mas com os discípulos de Jesus. Vocês conhecem, eu conheço vários, que você vai pregar, ele conhece Jesus. Talvez conheça mais a Bíblia que você, mas está desacreditado, porque olhou para os discípulos em vez de olhar para o Mestre. Irmãos, o texto continua, versículo 24, diz assim, respondeu-lhes ele, Jesus, né? Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era suficiente os discípulos serem frios, Jesus ainda traz uma pá de cal sobre a fé daquela pobre mulher. E diz assim, você vem me buscar, mas eu não vim para você. Que palavra dura ouvir de Jesus. E assemelharia eu a pessoas que podem estar aqui à noite pensando assim, Jesus não é para mim. Esse negócio de religião, como eu já ouvi várias pessoas falarem, é para o final da vida. Deixa que eu esteja velho, que eu decido para onde irei passar a eternidade. Ou pior, uma vez onde Ney está sentado ali, ouviram uma pessoa falar, talvez a coisa mais triste que eu já ouvi no meu espaço curto de ministério. A pessoa olhou para mim e disse assim, talvez não exista esperança para mim. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Um jovem falar isso? Um jovem? E ainda completou e disse, eu estou entre aqueles que nunca darão certo. Pena que essa pessoa não está aqui hoje, mas de vez em quando eu oro por essa pessoa.
já que ele não está aqui e Deus separou você para estar aqui, eu quero te dizer o que eu deveria ter falado para aquela pessoa. Você já deu certo. Você não irá dar certo. Você já deu certo. Você já deu certo. Por quê? Por que você já deu certo? A gente vai ver aqui, conforme o texto. Diz o versículo 25, então veio ela e adorando disse, Senhor, socorre-me. Versículo 26, ele porém respondeu, Jesus respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí já é demais. Eu aguento os discípulos serem frios, Jesus. Eu aguento até você fingir que não está me ouvindo. Eu aguento até o Senhor falar que não é para mim. Esse negócio não é para mim. Mas você dizer e me comparar aos cachorrinhos, Jesus. Quantos aqui já não teriam dado as costas para Jesus? Ou quantos estão aqui que já deram as costas para Jesus e hoje está nesse estado de fé, virado de costa para Jesus? Não faz nada, não se mexe, não crê em nada, está em uma situação confortável, porque assim é bom. Sem desafio de fé, sem nada de novo, sem desafios. Sozinho, preservando aquilo que pouquinho que te resta, que foi aquilo que Deus te falou enquanto você ainda estava na presença dele. Eu ouvi um pastor falar, um pastor aqui de Feira de Santana, e ele disse assim, essa mulher cananeia foi a primeira mulher da história que conseguiu furar a fila da graça. Presta atenção vocês aí que leem a Bíblia. Jesus foi enviado para os seus. E os seus não o receberam. Mas qual era o objetivo de Jesus enquanto na terra? Atender ao povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Qual era a missão de Jesus? Enquanto na terra, e para qual eram os seus. E esta mulher não fazia parte do povo de Deus. Mas alguma coisa acontece que ela consegue furar a fila. E eu quero dizer, irmãos, ela entendeu uma coisa que talvez você nem entendeu. Quando Jesus falou assim, não convém eu entregar para você porque eu vim para os filhos de Israel. Aquela mulher já estava pensando em uma coisa teologicamente extremamente rebuscada. Ela já estava acreditando que, na verdade, existia um novo Israel que era pelo Espírito e não pela carne. Existia um novo povo que não era aquele segundo a aliança de Abraão. Não era aquele segundo a carne, não era segundo a lei, era aquele segundo a obra e a graça de Deus. Eu volto a dizer, a boca da fé não foi fechada, nem pela falta de merecimento daquela mulher. Só para explicar um pouquinho um texto aqui, os israelitas consideravam os gentios como cães. Então, quando Jesus fazia aquela referência para ela, ela entendia o que Jesus estava falando, os discípulos entendiam o que ela estava falando, e ela sabia que todo judeu considerava um gentio, aqueles que não eram do povo dele, como quê? Como cão. Era uma ofensa, mas fazia sentido para eles, como uma ofensa cultural. Mas, irmãos, olha a resposta dessa mulher. E eu peço a Deus que eu tenha essa fé, que eu responda a Deus dessa maneira. Versículo 27, ao que ela disse. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não discutiu com Jesus. Ela reconheceu que o que Jesus falou era verdadeiro e ela considerou que merecia ser comparado aos cães. E quanto de nós ouvimos uma palavra de Deus que sabemos que é verdadeira, mas ficamos chateados com Deus, emburrecidos com Deus, fechamos o nosso coração para Deus. Mas aquela mulher não era assim. Aquela mulher tinha um senso de indignidade muito profunda.
Ela sabia, como Hilário sabe, como Bismarck sabe, que eles não estão aqui porque merecem. Eles estão aqui por causa de Cristo. E não existe nada que Bismarck e Hilário possam fazer para acrescentar alguma coisa no que Deus fez por eles. Vou até melhorar. Não existe nada que eles dois não possam deixar ou deixem de fazer para evitar, para deixar, em completar a obra de salvação de Deus na vida deles. Aquela mulher não esperava conquistar algo por mérito próprio. E quanta gente eu escuto falando, deixa eu arrumar primeiro a minha vida e depois irei para a igreja. Quanto na verdade deveria dizer, aproveitarei que já está uma bagunça para não melar mais e vou colocar o Senhor do Universo para consertar isso aqui, porque nem eu mesmo consigo. E ela dependia completamente da bondade de Jesus e não da sua virtude. Talvez você se aproxime essa noite e se considere o pior pecador do mundo. Talvez hoje mesmo você caiu no pecado da pornografia. Talvez hoje mesmo você mentiu. Talvez hoje mesmo você pensou até as coisas, adulterou só olhando e desejando uma mulher. E você chega aqui e nem adorou, teve ministério, louvou, cantamos, mas você ainda está preocupado. E você talvez até se ache tão indigno. Isso acontece quando um irmão repete várias vezes o mesmo pecado. Ele deixa de crer. E se acha tão indigno que desiste das coisas espirituais da sua vida. Aí você percebe que aquele irmão que estava no centro da igreja, ele vai se afastando. Não deixa de vir para macro, deixa de vir para macro, deixa de vir para a celebração, deixa de fazer o momento de comunhão na sua conexão. Por quê, irmãos? Porque ele se acha indigno. Se é o seu caso essa noite, eu quero dizer que você precisa ser salvo de si mesmo, não por si mesmo. Entendeu a diferença? Você precisa ser salvo de você, e não por você, ou através de você. Quando eu me levanto de manhã, eu peço a Deus, Senhor, salva-me de mim. Meu pior adversário não é o diabo e os seus anjos que andam ao derredor. Nem ao redor ele é capaz de andar, porque ao redor do cristão andam os anjos. E no máximo faz caretinha querendo me assustar. Mas é tão fácil, eu só mudo de canal. Em vez de ficar olhando besteira na TV, eu olho a palavra de Deus. Aí pronto, ele foge. Eu me lembro, irmãos, eu vou confessar para vocês aqui. Logo quando eu me converti, talvez isso seja uma sina dos homens, não sei, não conheço a história das mulheres. Mas, por ser tão bombardeado em pornografia, quase todo jovem que chega na igreja está viciado em pornografia. E quando eu cheguei, eu me lembro da minha primeira experiência com Deus. E fiquei com a vontade, irmão, e caí em tentação. E eu estava no carro, eu me lembro disso, foi o meu primeiro desafio de resistir ao diabo, ele fugir. E aquele desejo forte, eu parei assim. Parei o carro, parei tudo. E falei assim, diabo. Conversei naquela época, hoje eu já não converso, eu já expulso, né? Mas eu bati um papo com ele. Se você é tão poderoso, mova meu braço, mova minha mão. Porque esse desejo, eu sei que não é de Deus. Eu quero ver se você consegue mover a minha mão, porque ela está aqui, ó. Eu botei a mão em cima do volante do carro. Consegue? Se conseguir, eu faço. Adivinha, irmãos? Não só ele não conseguiu, como passou o desejo. Porque uma coisa que os demônios odeiam é ser zombados. E quando você fala no poder de Deus, no sangue de Jesus, eles não têm que fazer nada. Então o que eu quero dizer aqui é que você precisa ser salvo de você e não através de você. Essa mulher talvez não tivesse entendido completamente o que Jesus havia lhe falado, mas uma coisa era certa, que fosse o que Jesus quisesse dizer ou não quisesse dizer, ela não cessaria de confiar nele. Ela chegou naquele momento da vida de dizer, se perecer, pereci, mas eu não vou deixar de confiar em ti. Se eu morrer, morri. Mas não vou deixar de acreditar na tua bondade e no teu amor. Se as circunstâncias clamarem ao contrário e dizer que não há um Deus bondoso, não tem problema.
Porque eu creio em um Deus bondoso. Eu creio em um Deus todo-poderoso. Era essa a confiança dessa mulher. Um próximo ponto é que a fé nunca discute com Deus. Sabe o que a fé faz? A fé adora. A fé também ora e clama, mas a fé adora. A mulher disse: Senhor, aos pés de Jesus, ajuda-me. Mas só depois de ter gritado: Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. A fé implora, irmãos, mas nunca discute, nem sequer as coisas mais duras que Jesus disse. Sabe por quê? Se questionasse, não seria fé, seria incredulidade. A fé em Deus subentende concordância em tudo o que Ele diz, em tudo o que Ele disse. Sabe quando você descobre que você está respondendo a Deus de verdade? É quando Deus manda, você não usa o se, nem mais o mais, nem mais o porém, nem o contudo, nem o entretanto. Mas você diz: sim, Senhor. E aquela mulher diz assim, sei disso, Senhor, e concordo com isso. Parafraseando, ela viu todas aquelas circunstâncias, viu todo aquele problema, e no coração dela ela falou: Jesus, tudo que você está falando é verdade. Eu sou como o cão, o Senhor não veio para mim, eu nem merecia ser ouvida por ti. E a fé, e esse privilégio que eu estou tendo essa noite, talvez ela falasse, esse privilégio que eu estou tendo agora, nem isso eu merecia. Eu concordo, Jesus, com tudo isso. Sim, Senhor. Mas essa mulher não só concordou com Deus, mas ela também, como diz o texto aqui, ela adorou. Era como se ela estivesse dizendo assim: sim, Senhor, é verdade, mas tu continua sendo o meu Senhor. É verdade, eu sou como um cão, eu sou indigno, mas tu continua sendo o meu Senhor. Sabe qual era a revelação dela aqui? Eu sou tua criatura. Tu que me fizeste. Eu sei que eu não sou lá muita coisa, mas mesmo não sendo muita coisa, o Senhor é tudo para mim. Vocês entenderam a resposta dessa mulher? Às vezes eu me sinto assim, como um cão. E Jesus me lembra que quem me dá o valor não sou eu, é Ele. Quem morreu por mim não fui eu, foi Ele. Quem me amou primeiro, não fui eu que amei a mim primeiro. Foi Jesus. Que olhou para Ramon e disse: eu te amo. Olhou para Esdras, tem um propósito para a sua vida. Olhou para cada um de nós nessa noite e falou: eu te desejo. Aleluia. Ela não levantou dúvidas, não questionou o tempo, nem o modo, nem a justiça de Deus. E quantos param no caminho da fé para questionar o tempo? Eu falo o tempo porque aquela mulher sabia que não era o tempo dela ser abençoada, era o tempo de Israel ser abençoada. Então eu quero dizer assim para você, é que às vezes Deus fala: não é o seu tempo, não é deste modo, e não é agora. E sabe qual é a nossa segurança, irmãos? E é a chave dessa minha pregação essa noite. A nossa segurança em todo momento, independente do resultado. O irmão veio me dizer aqui, quando estava a votação, sabe de uma? Não me interessa. Porque amanhã, meu Deus, ainda continua governando esse país. Aqueles que estão botando fé nessa mudança aí, vão se desapontar. Mas aqueles que estão botando fé em Deus e orando por uma mudança, esses nunca ficarão desapontados. Entenderam? Ouviram? Não estou interessado. Não quero saber quem votou nesse momento. Não me interessa. Sabe o que eu quero mesmo? É dizer sim, Senhor. Não só hoje, mas amanhã quando eu for para o meu trabalho. Mas não só segunda, quinta-feira quando tiver o feriado, que eu não vou ter. Graças à Associação Comerciária, que trocou o feriado de Tiradentes por outro feriado, que esse ano cai domingo. Glória a Deus.
Mas essa mulher não só concordou, mas adorou Jesus. E disse, sim, Senhor, é verdade, mas tu continuas sendo meu Senhor. Tu me chamas de cachorrinho, mas nem por isso deixa de ser o meu Senhor. Essa mulher tem a mesma mentalidade de Jó. Aceitarei o bem dado por Deus, mas não aceitarei o mal? Ela chegou num caminho da fé que eu desejo que cada irmão essa noite chegue. Ela deixou de discutir com Deus e passou a concordar com a vontade do Senhor, mas também passou a adorar o Senhor nas condições das quais Deus estava permitindo que ela vivesse. Eu escrevi aqui, seria como ela dissesse assim, seja qual for a sua vontade, Senhor, mesmo se a verdade me condena, tu continuas sendo o meu Senhor. E eu confesso a tua divindade, a tua excelência e reconheço que tu és rei. E me submeto a ti. E diz uma frase que só cristãos maduros, ou em outras palavras, só quem responde em fé pode dizer: faz comigo o que tu queres. Tem resposta mais poderosa que essa para Deus? Faz comigo o que tu queres. Eu só vou concluir aqui, por causa do tempo, mas, meu Deus, é muito rico esse texto. Nem que Niles me desse aqui 3 dias para pregar um congresso. O que essa mulher e esse tempo, esses versículos, não seria suficiente. Mas eu queria só mostrar um detalhezinho. A mulher diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela argumenta com base na esperança que ela tinha do Senhor. Até os cachorrinhos comem da migalha. Como é que você enxerga isso? Vou traduzir. Ela falou, Jesus, eu não merecia estar essa noite aqui, ouvindo o Evangelho. Às vezes, estamos na igreja pensando que escuta isso, que nós que fazemos um favor a Deus, entregando a nossa vida a Ele. Mas te digo, é um grande favor de Deus, se no teu coração houver fé, para entregar a sua vida a Deus. Eu sempre me preocupo quando a fé diminui no meu coração, ou a minha resposta, para falar corretamente, a Deus diminui. Porque tenho plena convicção que alguma coisa eu errei ou pequei. Digo para você, e não minto, se Jesus parece para você distante, é porque você está em pecado. Porque o pecado é a única coisa que faz separação entre você e Deus. Não importa ser o pecadinho ou o pecadão. Quando eu começo no meu dia a descrer em Deus e nas suas promessas, eu já pergunto ao Espírito Santo onde foi que eu vacilei. Porque é o pecado que tapa a nossa visão de Deus. Minha mulher ainda fala de um relacionamento encorajador. Até os cachorrinhos comem da migalha. E eu quero chegar ao ponto que só está no texto de Marcos capítulo 7, 28, que diz assim o texto. Ela, porém, respondeu e lhe disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das criancinhas, no grego, paidion. Talvez na tua versão esteja escrito filhos, mas o correto é que as criancinhas. No mundo oriental, os cachorros eram considerados como seres muito inferiores, destinados a não entrarem sequer na casa. Eles eram tipo lobos semi-adestrados e eram considerados animais imundos. Sabe, o único momento que o cachorro entrava em uma casa, quando havia criança. Vocês já viram criança com cachorro? É uma coisa bacana. Está comendo, o cachorro já fica logo do lado da criança porque sabe que ali vai vir a fonte de toda a comida. A criança come um pouquinho,
dá um pouquinho pro cachorro. Às vezes o cachorro senta no colo da criança e ajuda a comer no prato. É ou não é verdade? Aquela mulher, que fé tremenda. Ela utilizou do própria ilustração que Jesus disse e falou verdade. Tudo que o Senhor diz é verdade. Mas eu quero completar uma coisa, Jesus. Até os cães comem das migalhas, das criancinhas, dos seus donos. Ela reconheceu que Jesus era dono. Reconheceu que Jesus era Senhor. E ainda disse mais: eu não estou aqui para roubar nada, meu Senhor. E o Senhor me dando não faltará para ninguém. Aqueles discípulos têm a tua presença, têm a tua palavra, têm o Senhor e têm as tuas promessas. Eu só estou te pedindo uma coisa, que é só migalhazinha diante de tudo que tu és para o povo de Israel. E que era a coisa que ela pedia: salva a minha filhinha. Conclusão. Na verdade, teve um momento que eu dei uma gargalhada enquanto estudava, meditava na palavra de Deus. E ao mesmo tempo me quebrantei. Olha que ironia da vida. Capítulo 15, os fariseus e os mestres da lei, aqueles que conheciam a palavra de Deus, as escrituras, ficaram escandalizados com Jesus. De repente veio uma mulher de Tiro e Sidom, que é a região da Cananeia, que foi a região que Josué conquistou a terra prometida e que Deus amaldiçoou aquela região. A mulher amaldiçoada. Coloca aí. Não se escandalizou. Aí de repente, capítulo 17, versículo 20, acontece um caso de um endemoniado. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele filho, daquele homem que pediu. E o pai vai até Jesus e clama: os teus discípulos não expulsaram o demônio do meu filho. O Senhor pode ir? Vocês percebem a ironia? Sabe como termina a história da mulher da Cananeia? Seja como quiseres. E antes da mulher chegar em casa, antes de Jesus nem precisou ir, o que aconteceu com a filha dela? Foi curada, foi liberta. Por isso, essa é a palavra dessa noite. Essa é a lição dessa mulher para todos nós. Para que estamos no Evangelho e para você que escuta hoje e ainda não se decidiu. Para você que talvez se considere aqui essa noite distante do alcance da esperança de Deus. Pois assim eu me considerava quando eu tinha 19 anos. Eu não pensava em um dia me converter, não pensava em um dia me tornar pastor, não pensava um dia que estaria pregando. Eu nem morava em Feira, morava em Alagoinhas. Eu sou de Alagoinhas. Talvez por isso dessa minha voz feia e terrível. Mas Deus me trouxe, me resgatou. E olha quem está te falando com a voz fluente. Para Deus, ninguém está longe demais. Talvez você tenha negligenciado a vida cristã toda por sua vida. Mas essa mulher que era Sidônia provém de uma raça que era condenado. Mas apesar disso, ela se tornou grande no reino dos céus. E quando eu olho alguém com a vida, não sei se já aconteceu com vocês, mas com a vida tão destruída que eu falo, é impossível que essa pessoa se converta. E quando eu vejo aquela pessoa se convertendo e vejo o que Deus está fazendo na vida dela, eu percebo que não há nada impossível para Deus. Houve uma vez na Macrocela, já faz um tempo, que veio um matador de aluguel para cá. Vocês não sabem? Quem sabe ficou sabendo, não sabe? Ex-matador de aluguel. Não fiquem com medo. Já tinha... Não foi o matador, foi o ex-matador que visitou. A pessoa me contou seu testemunho, ela estava aqui. E a pessoa visitou. Uma intercessora estava orando pela vida daquele matador. Aquele matador foi na casa daquela intercessora. E a mulher pensou: esse cara veio me matar. Apontou, acho que foi assim a história, apontou a arma para a cara dela. Desafiou a fé dela, mas quando ela desafiou, quando aquele matador desafiou com a arma humana, Deus respondeu com a arma dele, que foi a conversão desse cara. E hoje ele dá testemunho. Por graça de Deus, ninguém matou, enquanto não acontece, e não vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor tem usado aquele homem, que na cidade que ele mora,
Todo mundo conhecia como um matador, hoje a conhece como alguém transformado pelo poder de Deus. Por isso eu digo, não há circunstância, não há problema, não há distância suficiente que possa ser longe demais para Deus. Eu concluo com o seguinte pensamento. Essa noite, onde penso eu, que é o momento de Jesus falar para mim e para você, que em vez de olhar para nossas circunstâncias, olharmos para Ele. Que aquilo tudo que é obstáculo na nossa vida é só desafios para nos conhecermos o nosso Deus. Irmãos, quantas vezes fracassei nos meus desafios de fé com Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês, uma lição eu aprendi e uma coisa eu faço. Que independente de tudo, me agarrarei à cruz de Cristo. Se estiver chovendo e inundar, estarei na cruz do Senhor. Se todo mundo se abalar, estarei agarradinho na cruz de Cristo. Se até minhas pernas tremerem, estarei abraçado com a cruz de Cristo. Porque verdadeiramente, aquele é o único lugar desta terra seguro para qualquer homem e mulher que aguarda com grande esperança o dia que o nosso Salvador virá. Eu quero que você feche os seus olhos essa noite. E eu falei, expus, muita coisa poderia ser falada, mas o importante mesmo é o que o Espírito Santo falou para você. Não é o que eu falei. É o que Deus falou com você. A minha pergunta é simples essa noite. Na sua caminhada com Deus, em que ponto você parou? Na sua caminhada com Deus, em que ponto você parou? E eu queria que você fizesse um concerto com Deus essa noite. Eu vou ser bem breve por causa do horário, também já estamos com as crianças aqui. Mas eu queria que todos nós da igreja, todos nós que estamos aqui, nos colocássemos de pé. E podendo, eu gostaria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado. Podendo, eu gostaria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado. E você pensasse que essa é a mão de Jesus. Essa é a mão que nunca te larga. A gente não sabe o que o Espírito Santo está fazendo em você. Talvez você já tenha pensado e nunca teve coragem de dizer que está com vontade de largar tudo e deixar tudo. E quem sabe mesmo, abandonar a vida com Deus. Essa noite, irmãos, é um tempo de conserto. Eu quero que você comigo ore.